O assunto desse vídeo é, dentro da pauta de relacionamentos, aquilo que os outros não contam, não falam, não têm coragem ou não é o foco de pensamento deles. Aquilo que os outros não falam, eu vou e falo. Relacionamento, por mais difícil que seja, quando a gente se expressa para fora, a vontade de alcançar um relacionamento, nem sempre as coisas acontecem como o planejado ou o que os outros estão pensando que vai acontecer. Porque os gostos não é como as imaginações das pessoas funcionam, né? Enfim, tem vários fatores que possam levar alguém a gostar de outra pessoa. Porém, não existe revelacionismo nessa área e nem e nunca jamais significará que um sentimento de uma pessoa será correspondido simplesmente por ele existir, por alguém estar sentindo algo pela outra pessoa. E são pontos duros da realidade. Que muitos colocam aí certas situações que a outra pessoa aparece, né, a parceira dele, dando um sinal e que ela também está interessada e ele também gostou também, deu certo e surgiu um relacionamento. Mas nem sempre vai ser assim, porque muitas vezes a pessoa vai perceber que alguém está dando sinal, mas ele não está interessado, ele ou ela não está afim. Comigo já aconteceu, com muitas pessoas também já vai ter acontecido. Não é o foco, não é a linha de interesses pessoais, particulares que cada um está buscando, aquilo que ele quer. Como diz assim, no princípio, se fosse olhar na questão de igualdade, bondade, não seria justo, como diz assim, se fosse pensar dessa forma, né? Se fosse pensar dessa forma para o relacionamento. Mas o meu relacionamento não é dessa forma, porque o relacionamento ele vai sim com gostos pessoais de cada um e sempre tem que bater. É uma probabilidade matemática, mas que para muitos casais eles não pensam nisso porque bateu no bingo, né? Deu certo e para eles só sabem que é daquele jeito. Ah, apareceu, eu gostei também, a pessoa aceitou e saiu e beleza, né? Já está formado o casal novo, né? Já está aí, ó, seguindo uma regrinha da igreja, um modelo e já estão se dando bem, né? Então, para eles não conseguem ter uma visão ampla ainda de maior como para refletir mais essa questão do relacionamento. Eu, por ter vivido bastante reflexão nessa área do antes do prévio, eu comento, consigo ter bastante coisas para enrolar tempo, né? Para ficar falando. Então, não é perfeito. Hoje em dia mesmo, eu não me encontro no momento com outra pessoa que tenha aparecido que eu tenha me interessado, por exemplo. Não é fácil, eu diria que a condição financeira para o homem manda muito para ele estar melhor e ele poder fazer aquilo que ele gosta também, é assim, consequentemente, chamar a atenção de alguém que ele possa vir a gostar também, né? Uma condição financeira sempre ajuda por aspectos que eu não falo somente a questão financeira em si, né? Mas é os acessos que você começa a ter com a condição financeira melhor, saída e disponibilidade melhor. E eu, por não estar no ápice que eu queria estar financeiramente e na questão de trabalho também, eu prefiro administrando devagar, com calma mesmo esta vida, porque eu sei que não é fácil e eu sei que o meu objetivo é muito maior do que a condição atual. Então, mas o objetivo maior que não é visível é a salvação das almas. Então, o importante é alcançar a salvação. Se tudo der errado nos nossos planos terrenos, a salvação vai estar garantida. Então, eu misturo assuntos de reflexão de relacionamento com salvação, porque é assim. É assim que eu sou. E, e é isso. Pessoas vão passar pela nossa vida e vão. Algumas ficam com a marca ainda muitos anos e parece que não vai, mas com certeza vai. Só não foi o tempo ainda. E essa é a realidade que muitos não querem acertar, muitos querem ficar corrigindo os outros. E não pararam ainda para pensar que as pessoas são diversas. O que não pode diversificar no quesito da fé é só questões que divergem da fé, né? Mas a questão de sentimentos, como que funciona. Uma pessoa que teve uma amada, que foi o meu caso, que partiu. A última, por exemplo, você ainda fica lembrando, você ainda tem vontades na emoção de reencontrar essa pessoa. Isso eu considero como natural,
mas também compreendo que com o tempo vai passando, mas se não houver outra para você ter um nível de filosofia maior, vai ficar aquele eco aí pro resto da vida. Eu imagino que, por exemplo, muitos idosos que chegou na fase idosa sem ter conseguido casar, por exemplo, eles têm no seu inconsciente a sua última memória, a última grande experiência da sua vida como o mais forte. Muitas experiências a gente vai tendo e essas experiências vão ficando para trás, vão ficando como aprendizado. É como se você pegasse no brinquedo, mexesse, quebrasse ele todinho, aí depois aprendeu que não pode quebrar. É assim que se monta uma casinha com peças de quebra-cabeça, né, que vai montando. E do relacionamento, do mesmo jeito, como você vai agindo entre comunicação com outra pessoa, você aprende a montar quebra-cabeça. Porém, a comunicação ela é tão complicada também, né? Que muitas vezes a outra pessoa não está disposta a os passos iniciais e as falhas de comunicação da outra pessoa, ela não está disposta a lidar. Eu acho que na maior parte das vezes é o homem sempre que tem que estar bem, né? Mas na realidade não vai ser assim. Mas a cobrança fica mais como que para dar um relacionamento ser tipo surgindo perfeição aí, o homem sempre vai ter que estar bem, ele criar situação boa e aí a partir de então, aí depois que vem a mulher para colaborar. No caso, para dar um relacionamento, surgir um relacionamento perfeito, primeiro parte do homem, né? A mulher vai ter o poder de decisão. Se ele estiver bem, né? Ele vai chamar a atenção daquela mulher e aí vai surgir, se os dois estivessem interessados, vai surgir um novo relacionamento aí que vai para frente. Aspectos muito importantes da questão de relacionamento que os outros não falam, mas eu falo, tento criar uma linguagem mais educada, né? Para o homem, mas também provavelmente para algumas mulheres também, o aspecto visual é muito importante. Mas quando eu falo de visual, eu falo daquilo que cada um espera encontrar, né? De amar. Ninguém ama falando que a outra pessoa é feia, né? Não importa quem seja você que esteja do outro lado. Se alguém te amou porque te achou bonito, o sentimento forma ilusões no psicológico de cada pessoa e transforma aquela pessoa na pessoa mais bonita do mundo. Sei lá, porque as químicas que acontece no cérebro da pessoa apaixonada. E isso numa fase de emoções já, né? Que tem pessoas interessadas em outras, mas existe também a simples admiração que não tem sentimento. Você simplesmente acha pessoas bonitas e interessantes, mas não surgiu nenhuma emoção. Você não tem nenhum viés comunicativo e não há motivo para você ter emoção por aquelas pessoas. Então foi um aspecto visual. Mas isso não significa que exista correspondência ainda. Então, vai haver esses aspectos agradáveis aos olhos, mas ainda não há um relacionamento comunicativo. No meu aprendizado sobre o relacionamento baseado na amizade, então poderia, um aspecto até um certo tempo, através da amizade, que um se interessa, provavelmente um teve a primeira intenção, né? E um vai buscar descobrir se o outro também se interessa. Isso é previamente ainda do namoro, ainda. Previamente ao namoro. Vai buscar uma comunicação, porque sabe que se muitos de nós homens sabem que a comunicação direta, você tem a chance do fracasso ser mais rápido, né? De dar errado muito mais rápido. Então você tem muitos que acabam indo para a linha de ter um tempo de amizade antes de fazer uma pergunta para a moça, para poder tentar ter a chance de sucesso ser melhor do que simplesmente dar um susto nela na primeira e com certeza ela te negar. Para quem já teve experiências assim, também vai ter falhas. Não significa que também vai ser certeza que vai ter correspondências. Não, tu vai ter várias falhas aí nesse processo. Dessa forma aí, a gente vai aprendendo também com a experiência desse formato também, que vai levar a um conhecimento melhor, né? Uma melhoria da comunicação. Porém, também traz marcas, traumas
Meu caso hoje, eu acho que eu tô um pouco melhor graças aos medicamentos que eu tô tomando, né? Por causa dos transtornos psicológicos que eu adquiri por causa dessas frustrações amorosas de relacionamento, que causam um pequeno, eu diria, eu chamaria uma pequena disfunção na mente que começa a errar a sua interpretação das coisas, né? Quando você fica bem, você começa a ter um entusiasmo melhor. E a vida é assim, né? Tem entusiasmo, tu diz que tá um pouco mais ruim, um pouco mais melhor. E esse entusiasmo que pode chegar um dia a surgir relacionamentos. Por outro lado, eu na minha vida particular, eu estou vendo uma situação um pouco mais difícil, apesar de que eu estou mais confiante comigo mesmo. Isso é um fator psicológico, porque a gente olha para o futuro como um gráfico de cotação de moedas, por exemplo, cheio de incerteza, não sabe se vai subir, se vai descer. Mas psicologicamente eu diria que eu estou bem, né? Mas com outras pessoas a gente não tem como saber como é que vai estar. E o mundo a gente vê que está se encaminhando para uma situação tão mais difícil, porque a gente vai ficando mais velho. Eu tô falando sempre focado na área de relacionamento, né? Vai ficando mais velho, a gente vê que as coisas ficando mais difíceis e podem acontecer, mas sempre vira uma probabilidade de matemática, né? Isso, eu sou dos homens que tem uma visão matemática da coisa e começa a ver que as coisas mudam, então você tem que mudar o seu perfil e se adaptar a uma sobrevivência com o tempo também, baseado nesta realidade. Realidade de fé, né? Vamos ter a fé ainda. E tirando aquele pensamento, né, misturado com a fé, de que todo ano que passa, o outro ano vai vir a prometida de Deus. Vai aparecer alguém no grupo de oração ou na igreja que você se encantou e vai pensar que já é a enviada prometida de Deus. Eu passei por essa fase e hoje eu estou quebrando, quando eu falo assim, quebra um pouquinho a expectativa, a felicidade de muitos, que é desse jeito, porque eu acabo ponhando na realidade que as coisas vão ser mais difíceis para quem está naquela visão ainda de superar, né? Mas muitos ainda vão vivenciar para poder chegar no pensamento que eu tô e talvez vice-versa. São trocas de experiências, a experiência que outras pessoas tiveram, eu não tive e vice-versa. E a sociedade vai se renovando, né? E a chance de ter novas paixões vai mudando de pessoas. Então, se a minha fase, né, que são os jovens dos 32 anos, já estão se passando dessa fase da paixão, a fase mais jovem, que é as pessoas de cada ano escolar, como se diz assim, mas dos que já se formaram, né, já passaram do ensino médio, tudo, jovens ali, 18 aos 27 anos, ápice da paixão. Cada faixa de idade é uma faixa, né? Tendo a oportunidade de cada sua faixa de idade, a se conhecerem e saberem no processo de seleção natural da vida quais serão os que formarão famílias e quais serão os que ficarão solteiros e que farão parte de um chamado diferente, né? Cristão, pode assumir-se isso aí hoje ou ficar ainda indeciso pensando que ainda vai aparecer algum relacionamento no futuro. Mas na incerteza de perder a salvação e ficar talvez sem equilíbrio psicológico, é melhor tomar uma decisão e ir vivendo, criar meios para estar feliz. Eu utilizo muito o tereré por causa de questões pessoais, né, para criar um clima de estabilidade psicológica pessoal e ficar de boa. É um clima que era difícil para mim no passado, porque eu só queria estar focado em evangelização, pensando que no dia Deus ia resolver as outras coisas. E questões psicológicas não estavam sendo tratadas e eu não sabia, né? Não entendia, porque é autoavaliação que você tem que fazer direto para ver como é que você tá, para saber se você tem uma possibilidade maior de relacionamento ou se viver bem sozinho também. É uma exigência que para muitos não vai ser fácil quando cai a ficha de que ele vai passar. Ele passou dos 20 aos 30 anos sozinho.
Aí pra ele, não, uma hora vai chegar, Deus vai enviar. Aí chegou nos 30, agora ele sabe que vai chegar até os 60 e vai continuar sozinho. Aí vem, vou falar uma mistura aqui, aí vem as propostas políticas falando que a solução da vida é um lado X ou o lado do X, e todos esses lados bagunçados na sociedade, nenhum lado vai te dar relacionamento, nem uma condição de trabalho melhor. E você vai só na onda dos outros, seguindo a manada de cada tempo. A vida passa e vai embora. E muitas vezes a gente não fez escolha nenhuma para deixar nessa terra como mensagem. Então esses assuntos que eu falo é a realidade de quem vive só, né? E tem que desenvolver uma personalidade com uma rigidez, mesmo sem uma mulher do lado. Para nós cristãos, né? E como vencer as tentações que vão a cercar e lidar com as fragilidades também, com as fraquezas e as dificuldades desta realidade de pessoas que já compreenderam, já olharam assim, a minha capacidade real de relacionar-me é essa. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento real. Estou falando para mim mesmo, mas você pode se refletir se é contigo mesmo. Você observa a avaliação da sua vida e fala assim, essa realidade minha é real, isso existe, eu estou vendo que isso aqui é um fator significante, que eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas, esse quesito de relacionamento e estar só ou acompanhado. Você tem um viés voltado muito ao relacionamento, mas está só. O que eu aprendi muito na prática, né? Que juntar com amigos que gostam de falar desse assunto é bom. Com respeito, né? Respeitar as outras partes, né? Quando você comenta de alguma mulher, por exemplo, né? Eu ia falar com uma questão, postura de ética, mas comentar os assuntos faz parte, não é, eu não considero como fofoca essas coisas. Fofoca é falar mal. Se comentar e trocar ideias sobre relacionamento, sobre o que é o correto, né? Mas claro que em grupos que eu já passei, nem tudo vai ser perfeito, né? Vai ter pessoas que vai ter seus costumes diferentes, que você vai se socializar naqueles grupos ali que vai trocar informações, trocar ideias, para melhorar sua capacidade de relacionamento e se auto-relacionar sozinho e para se sentir bem. Depois que cria um ambiente ao seu redor de estar bem, e aí que pode ter uma possibilidade matemática de um gráfico que oscila de para sim ou para não, de acerto num relacionamento futuro ou não. Mas aí você vai, eu planejando, organizando as coisas melhor, eu já coloco a pauta que o relacionamento não é prioridade. Ele é um assunto que eu gosto de resolver, um assunto que eu gosto de, às vezes, pensar e estar meio que inspirado numa possibilidade, mas não é a pauta principal, o foco, que seria econômico, o principal foco seria uma estabilidade econômica e um sonho dessa estabilidade realmente fixar. Porque imagina entrar num relacionamento e você depender de um serviço que você não está totalmente satisfeito, você ter que lidar e ainda com a possibilidade desse relacionamento acabar. Então, se os relacionamentos não estão conseguindo se fixar, as mulheres não, no geral, né, não estão conseguindo mais ter aquele compromisso para ir junto com força até o fim. Então, o que é melhor para mim? Um relacionamento que causa muita dúvida, muita incerteza ao futuro, ou um relacionamento pessoal de autorrealização e também profissional, para primeiro eu estar super bem, para depois, se aparecer alguém que tenha essas alta volatilidade, que possa ir embora, o meu tesouro estará seguro. Que eu não falo de riqueza, eu falo de uma estabilidade financeira, uma estabilidade trabalhista. Você vai estar mais tranquilo. E por você pensar nisso de estar mais tranquilo, no quesito de equilíbrio, consequentemente, a chance de finalizar um relacionamento também vai ser menor, não é melhor, menor. Porque você vai estar bem, você vai criar você vai compartilhar esse ápice que você alcançou com a outra pessoa que está com você, que vai somar, aí sim.
E voltando para o início do que foi falado, relacionamento não é como nós pensamos que são. Quando eu falo aqui, eu sei que muitas vezes pode acontecer de moças que eu não estou interessado, acabar se interessando quando eu posto alguma coisa. Mas isso faz parte da vida, assim como mulheres quando se expõem também e começam a postar fotos, vai ter muitos homens que vão se interessar por elas que elas não estão afim. Isso é a naturalidade da vida quando pessoas se expressam ou querem mostrar-se a sua presença em fotos. Fotos são ângulos, né? Tem ângulos que as pessoas vão gostar, tem ângulos que não. E para alguém, você, cada um de nós somos especiais. Nem que seja para Deus, para nossa mãe, nossa família. E se não tem ninguém, Deus não esquece de nós. Deus nos ama e quer o nosso bem. Né? A vida não é um milagre. Tipo assim, o que eu quero dizer desse negócio de milagre aqui? Senão me bagunço todo, né? Por causa da TDAH, provavelmente. Que manda na minha forma de falar. Não é um milagre que eu falo no sentido de que as coisas não vão acontecer de forma milagrosa, toda hora as coisas se resolvendo. Vai ser um esforço e muitas vezes a gente vai estar muito mal. Cada desafio a gente vai vencer barreiras muito grandes que para as outras pessoas julga a gente muito maior, né? Ah, por que você não faz isso, não faz aquilo? Não age que nem eu, para você se dar bem que nem eu. Né? Sempre a pessoa se compara com o outro. E não sabe que cada um ele só consegue fazer as coisas de acordo com a sua capacidade de neurônios, de gerenciamento das coisas, tudo ao seu redor. Todo mundo tem a mesma possibilidade matemática, mas cada um tem um ponto de vista diferente. Poderia alcançar é uma probabilidade matemática, né? Que nem alguns políticos que defendem que a mudança de pensamento vai mudar seu futuro. É interessante, né? Pode mudar só um fator psicológico, isso é real, né? Mas nem todos vão conseguir o sucesso financeiro. Se todo mundo fizer o acerto que o outro fez, o outro não vai dar certo tanto assim no financeiro. Se 1 milhão de pessoas fazem a mesma coisa, a mesma prática financeira que o outro faz, vai ter menos pessoas precisando e só um vai atender o outro. E logo o financeiro vai ser de 1 para 1. Então, os que se destacaram no financeiro aí é porque da moda justo pela internet, né? Que é muitos que falam que conseguiu recurso pela internet, porque conseguiu se encaixar no ponto de venda aí, um ponto de ganho de muitas pessoas para ele atender, e ele sendo só um atendendo 20 mil acima, muito mais. Mas nem todos vão se encaixar com o mesmo perfil de sobrevivência. Eu sou a favor, aproveitando a oportunidade, de uma dignidade humana justa, né, para aqueles que realmente batalham e sonharam com um mundo novo, evangelho, que a bênção de Deus derrame sobre essas pessoas, que tenha uma justiça salarial, um mundo novo, condições melhores, dignas, né? Hoje o salário ideal para as pessoas de bem, que eu diria que querem construir uma família, eu diria que é 5 mil reais na cotação atual. Misturei os assuntos, né? No Brasil, na cotação atual, 5 mil reais mensais por casal, né? Por casal não. Por homem e para mulher. Então seria 10 mil. Para eles se manterem. Ou eles ter a casa e o carro, não, mas tem que manter um carrinho para andar com a família. Então, 3.500 para cada um. Ou 5 mil para um. Enfim, né? Depende de como é que vai ficar as contas nesse lar. Mas para os solteiros também, uma condição financeira também, os solteiros justos, cristãos. Nós todos temos essa sede de justiça, de salário justo, né? Ganhar uns 5 mil, né? E essa injustiça que nós recebemos nessa terra vai ser compensada no céu. No céu nós vamos receber tudo aquilo que nós fomos dignos e injustamente não recebemos na terra. No céu, com certeza, a fé é que cada injustiça recebida no céu vai ser compensada pelo sacrifício.
sacrifício da sua luta, né? O que acontece? Você deixou de receber algo, deixou de receber algo que seria mais digno, consciência cristã em Deus, né? Que essa visão capitalista que as pessoas têm, ela não é divina, né? Deus, na verdade, ele é o sistema, se fosse olhar assim, ele é hierarquia de reis, né? Só que é onde tem justiça, um reino que tem justiça. E como se diz assim, se fosse colocar esse reino de justiça na sociedade, e não ia ter carros, né? Ia ter vários metrô, onde todo mundo ia ter fácil acesso para todos os lugares. Todos os lugares iam ser bem cuidados, os lixos não ia ter lixo em lugar nenhum. Todas as árvores preservadas nos seus locais certo, beira de rio. Campos bem verdes, né? Seria um paraíso, né? Linhas de trem, linha de metrô, tudo quanto é lugar que as pessoas podiam viajar livremente, né? Um sonho que no sistema financeiro do mundo não é possível, mas se quando Deus vir, talvez esse reino poderia se realizar, porque a forma de gerenciamento do mundo seria, enfim, pelo nosso Deus. Então agora nós sai daquele assunto inicial de relacionamento e focamos em Deus, no reino que está por vir, que provavelmente vai ser após toda essa tribulação que nós passamos. Quando eu falo de relacionamento hoje ainda é por causa de um foco, e eu gosto de trabalhar, e eu gosto de apanhar verdades, e nunca se sabe quando a gente vai voltar a gostar de alguém, e se a pessoa vai se interessar também, mas o papel, muitas vezes, de comunicar é do homem, né? Comunicar com a moça que ele está interessado, e dela aceitar sim ou não, e ter um processo de discernimento. Mas eu defendo que o discernimento não deve ser feito já no namoro. O namoro deve ser discernimento também, mas já mais avançado. Eu defendo o discernimento na amizade já. Tipo aliança de compromisso na amizade. Um tempo de amizade que os outros não, os dois vão se focar em se conhecer, mas não vão procurar outras pessoas e vão ter um compromisso ali de amizade. Para depois saber que os dois têm os princípios semelhantes, os mesmos objetivos, e se gostam, olham para si, a face do outro, e os dois se gostam, aceitam o jeito que o outro é. Aí sim começa um tempo de namoro e discernimento mais aprofundado, né? Podem ter ligações com as famílias, na igreja, tudinho, para depois o matrimônio. Porque a vida é toda ampla, né? Tem um monte de área que a gente tem que se preocupar aí para nossa formação. Às vezes eu falo até, parecendo até bonito, mas a vida muitas vezes vai ter preocupações muito maiores a serem vencidas e superadas a cada dia. Esse vídeo é só para quem tem paciência mesmo. Muito obrigado e até outra oportunidade.